quem continuou, né? Então já vamos pro capítulo 9, direto. Vamos lá, que eu já vou emendando aqui, só vou dividir em 2 vídeos. Cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Então, Jesus morava ali nos arredores, né, do lago de Cafarnaum. E ele voltou para a cidade natal dele. Eis que lhe apresentaram para... Natal não, Nazaré, né? Porque Natal ele nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém, mas depois ele foi morar em Nazaré. Foi a cidade que ele cresceu. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, gente, padiola, depois eu ponho uma foto aí, mas é, né, um negócio de carregando ele. Depois eu ponho a foto. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O evangelista Mateus, ele vai... esse trecho ele é até narrado em Marcos também. Mas olha para você ver como que tem diferença entre cada autor, né? No caso aqui, Mateus, ele quis frisar muito mais no poder que Jesus tem de perdoar os pecados do que no milagre em si. Por quê? O perdão, ele é um dom. Digamos que a gente tem uma dívida. Eu tô devendo. Eu tô devendo R$1.000 para outra pessoa e eu não tenho condição de pagar, né? Então, digamos que eu tô devendo, então, esses R$1.000. Caso essa pessoa resolva não me cobrar os R$1.000, quem que tá numa posição superior? A pessoa, porque ela tem o dinheiro e ela que tem a condição de me perdoar. Eu tô devendo, entendeu? Porque eu peguei R$1.000 e eu não tenho condição de pagar esses R$1.000. Então, tá vendo como que essa pessoa que tá numa condição superior, por que que só Deus tem a condição de perdoar a gente? A vida é um dom que a gente não tem dinheiro no mundo que pague. Não é só R$1.000 que ele me deu. Deus me deu a vida. Ele é o meu criador. Então, é uma dívida que mesmo que eu tente dar tudo que eu posso, eu nunca vou conseguir pagar. Porque eu não tenho nada que se compare ao dom da vida. Eu não tenho condições de pagar essa dívida. Então, o único que pode perdoar é quem tem mais, é quem tem essa condição de dar essa vida. Então, ele tá na condição de perdoador. Então, a gente nunca vai estar superior, assim, no nível de, eu perdoei Deus. Não, isso aí é na nossa cabeça. A gente tem que dar esse dom, a gente tem que perdoar, né, muita coisa. Mas, em relação a Deus, é Ele que nos perdoa, porque a gente nunca vai ter nada suficiente para poder pagar essa dívida da vida. Então, e aqui ele mostra, olha esse poder do perdão. Porque, gente, eu não sei se vocês já ficaram devendo alguma coisa, mas é uma escravidão, né? Assim, quantos agiotas aí prendem as pessoas nas dívidas, né? Você vira escravo daquilo ali. E aquilo vai acabar com a sua vida, vai corroer tudo que você tem, vai acabar com todos os seus bens, com tudo, com a sua vida, com a sua saúde. Porque você pode trabalhar o que for, que você nunca vai conseguir pagar essa dívida. E aí vem Jesus e paga essa dívida pra gente, entendeu? E dá essa chance da gente ter uma vida livre, mesmo devendo tanto, né? E essa dívida foi paga a preço de sangue, depois a gente vai entender ali. Mas a gente nunca vai ter nada suficiente para poder pagar tudo que Deus dá pra gente. Então, o único que tem capacidade de perdoar os nossos pecados, perdoar o que a gente faz é Deus.
Ele tem esse poder de nos perdoar. Ele tem essa superioridade, né? Ele tem muito mais para poder perdoar a gente. Então, ele vai, meu filho, coragem, seus pecados são perdoados. Até porque tem muita gente que acha que. Muita gente não. Na cultura judaica, se achava que, por exemplo, um paralítico, um cego, né, alguma pessoa que tivesse com alguma doença assim, na verdade eles eram até excluídos, sabe? Porque considerava que era um pecado, era uma consequência de um pecado. Ah, você ficou cego porque você tem um pecado muito grande. Ah, você nasceu paralítico porque você tem um pecado muito grande. Sendo que não, né? O pecado tem consequência? Tem, mas não é necessariamente numa doença física, né? Assim, não é porque, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, nessa época aqui, eles excluíam muito essas pessoas. E o que Jesus veio? Mostrar que, na verdade, a gente tem que acolher e amar muito essas pessoas, porque Deus está muito mais próximo de um paralítico, de um menor, de uma criança, de um pobre, de um humilde, do que de uma classe social que tem tudo, entendeu? Porque quem tem tudo costuma ser mais orgulhosinho e então não precisa de Deus. Costuma, né? Não é regra. Mas quanto mais humilde, quanto menos coisa, quanto menor for, quanto mais excluído, quanto mais marginalizado, mais Deus ama essas pessoas, porque é ali que pode manifestar a glória dele. E ele pede para que nós amemos essas pessoas. Então, muitas das provações que a gente passa também é para provar a nossa caridade. E aí, você está amando seu próximo? E aí, você está tendo paciência com aquele doente? E aí, você está cuidando dos enfermos? E aí, você está dando esmola? Você está tendo paciência com as crianças que estão, né, que estão às vezes na rua, assim? Como que está a sua caridade? Porque isso é a caridade que Deus pede pra gente ter, né? Esse amor com o próximo. Tanto com os marginalizados, mas também tanto com a nossa família e com as pessoas difíceis. É aí que tá as nossas provações, entendeu? É aí que se manifesta a caridade e a verdadeira conversão. Bora lá. E aí Jesus penetra, né, aqui nos pensamentos, porque, gente, Deus, o melhor dele é ele sondar os nossos corações, né? Então, mesmo que com as nossas palavras, ou até às vezes com as nossas feições, a gente consiga disfarçar alguma coisa, com Deus não tem jeito de disfarçar, Ele sabe muito bem o que está no nosso coração. Ele sabe muito bem as nossas reais intenções, né? Então, não tem jeito de ser falso com Deus, né? Se tentar ser falso, vai conseguir cada vez mais afastamento de Deus, porque Deus quer a nossa verdade. Ele quer desvendar o nosso coração, né? E mostrar a nossa verdade mesmo. Então, ele sempre vai entender. E aí ele já viu que os escribas aqui já estavam julgando, tipo, que esse paralítico aqui, a consequência, ele era muito pecador. E acharam o cúmulo, Jesus já pegar e começar a falar que os pecados dele estavam perdoados. Então, Jesus já rebate aquilo ali, né, ó. O que é mais fácil dizer? Seus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Porque perdoar não é fácil, não, né? Perdoar é muito mais ainda do que dizer levanta-te e anda. Então, e Jesus perdoou e ainda mandou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, toma tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Gente, o povo ficava num medo quando via as coisas que Deus fazia, né? Porque eles ficavam pasmos com os milagres, né? Com as coisas que ele ia falando, fazendo, né? Até porque Jesus se movia sempre no Espírito Santo. E o Espírito é muito forte, né? Eram sempre acontecimentos fortes aqui. Então, as pessoas saíam sempre com alguma sensação, né? Sejam admiradas, sejam espantadas, sejam apaixonadas, né? Cada uma tem uma reação aqui ao ver os milagres de Jesus. E maravilhoso por ter dado tal poder aos homens, né? Acho que ninguém nunca pensou que um Deus fosse se encarnar em um humano, né? Acho que todo mundo tinha uma ideia de Deus
tem até hoje, né, vários, né, Deus tá lá. Não, Deus ainda se fez um homem igual a nós. Esse mistério da encarnação é que sempre vai ser o cerne aqui, né, o grande mistério e o maior amor de Deus por nós, ele se fazer um igual a nós aqui nessa terra. Então vamos continuar. Vocação de Mateus, esperança para os pecadores. Partindo dali, Jesus vê um homem chamado Mateus, que é o autor desse evangelho, que estava sentado no posto do pagamento de taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou e o seguiu. Gente, quem já viu The Chosen, assiste, porque lá é muito legal como conta a história de Mateus. Conta até muito mais narrado do que aqui, né? Porque a Bíblia era muito enxuta, né? Assim, era tudo... Eles não tinham aula de redação igual a gente tem, né, gente? Não tinha o português, assim, desenvolvido, não sabia escrever textos e textos. Isso aqui já é uma riqueza danada. Quem sabia escrever já era... Nossa, era considerado um diplomata, porque saber ler e escrever era coisa para poucos, assim. Vamos continuar. Versículo 10. Como Jesus estivesse à mesa, na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, não são os que estão bem que precisam de médico, mas os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu amo isso aqui. Vamos lá. O que era um publicano, gente? Um publicano era um cobrador de impostos. E na classe dos judeus, né, eles eram odiados. Eles eram odiados mesmo. Por quê? Porque eles cobravam impostos do próprio povo. Era como se eles trabalhassem para Roma. É como se fosse, nós somos Brasil, né, digamos assim. É como se fosse uma pessoa da Rússia, só que um brasileiro que morasse na Rússia, não, vamos lá, para os Estados Unidos, que é melhor, mais fácil, né? É como se um americano estadunidense tivesse trabalhando para a Rússia, infiltrado, né? Tipo um maior traidor, assim. Só que ainda ficava ali na vista dos americanos, né? Então, eles eram bem excluídos, bem rejeitados, bem odiados, assim, porque você tá traindo nosso próprio povo e dando informação para aquele, né, para outro. Então, era isso que eram os publicanos. Eram judeus que cobravam impostos trabalhando pro Império Romano. Então, eram traidores do povo judeu. Olha como que é lindo, eu acho isso maravilhoso. No The Chosen mostra muito bem isso, gente. Assistam The Chosen. Então, olha pra você ver, Mateus estava ali, né, naquela vida dele, sendo odiado, sem amigo, né? Ele era muito bom de conta, né? Muito bom para escrever, que foi ele que escreveu esse evangelho. Era uma pessoa muito inteligente, e até no The Chosen colocam ele como um autista, né? Porque é uma pessoa muito inteligente, mas que tem certos problemas sociais, né, assim, e provavelmente problemas consigo mesmo, né, e aí o chamado de Jesus aqui, né, o chamado forte, vem, segue-me. Então, Mateus largou essa vida de números, né, de trabalhar para Roma e foi seguir o mestre dele, o irresistível chamado de Jesus. E logo que ele é chamado, já dá um almoço, né, na casa dele para Jesus, e lá se reúnem vários pecadores mesmo, várias pessoas que eram consideradas excluídas, né, ali da sociedade, porque, por exemplo, os fariseus, os saduceus tinham uma pompa de quem segue as leis de Deus, né, assim, as honrarias, uma vida, por isso que a gente sempre fala, uma vida farisaica, um fariseu hipócrita, né, porque por fora tá ali, eu sou um homem de Deus, mas por dentro tá sujo pra caramba, falso toda a vida, né? O tipo de pessoa que sinceramente são os mais rejeitados por Jesus, porque é muito falso, né? O que eles querem aparentar por fora, totalmente moralista,
ali, mas é muito falso por dentro. Então, e aí na hora que eles olharam aquela reunião ali de pessoas que eles consideravam como pessoas indignas, que aí vocês estão andando com esse Jesus, olha com quem que ele está sentando. Ele está sentando com um publicano, com um pecador, com um pescador ali, com gente pobre, com gente miserenta, né? Que isso? E aí já chega os fariseus aqui, né? Já, que isso? Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Tipo, que nojo, que gente que é essa que esse Jesus está sentando? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são quem está bem, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu adoro isso aqui, porque eu uso muito na minha vida, que tem pessoas que acham... Eu adoro ir pra igreja, gente. Eu adoro mesmo, eu vou muito à missa, adoro ler Bíblia, adoro ficar com Jesus, assim. E tem pessoas que acham que nós pensamos que somos melhores que os outros, porque a gente vai à missa, ou porque a gente lê a Bíblia, ou porque tá andando com Deus. Só que é tão o contrário, é totalmente contrário. Eu, pelo menos, né, no meu caso, eu preciso ir à missa, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar com Deus, porque se eu tiver sem Deus, gente, eu caio numa depressão total, porque, nossa, desde o falecimento da minha mãe, assim, né, que eu tive contato com o céu, né, que eu tive uma decepção muito grande com as coisas desse mundo, então, se não é Deus na minha vida me mostrando que a vida é o céu, me mostrando o propósito de sofrimento, me mostrando o propósito do sofrimento, da humilhação, mesmo tanto que a gente é humilhado, da perseguição, né? Me mostrando o lado dele, das injustiças desse mundo. Nossa, sinceramente, gente, eu não estaria aqui, não estaria mesmo, porque é no Evangelho que eu, pelo menos, encontro propósito, sabe? Eu encontro um motivo, encontro um porquê, encontro uma razão para eu passar por isso tudo e encontro força. Principalmente porque se Jesus, que era por amor, aconteceu tanta coisa com ele, ele foi tão injustiçado, né? Ele morreu numa cruz sem ter pecado nenhum, sem ter feito coisa alguma errada. Então, quem somos nós para não sofrer? Quem somos nós para não padecer, né, de alguma injustiça ou de algum dano, né? Então, eu sou uma doente que precisa de Jesus todos os dias. Eu tenho uma necessidade muito grande mesmo. Então, hora nenhuma é porque pensa que é melhor. É porque, na verdade, precisa de Deus. Precisa todos os dias. Então, é isso. É para isso que Jesus veio. Então, vamos continuar. Então, se você tá doente, se você tá com problema, Jesus é para você. Né? Se tá com algum sofrimento, se teve alguma morte, Jesus é pra gente, né? Ide e aprender o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Porque na época, gente, eles faziam muito sacrifícios animais, né? Porque se considerava que, por exemplo, eu pequei. Então, eu vou sacrificar 2 pombas, 2 rolinhas, um touro, uma ovelha, e aí pago os meus pecados. Porque eles achavam que o pecado que estava neles transferia para o animal, e aí esse animal pagava o seu pecado, entendeu? Então, era uma matança de bicho. Matava um monte de inocente, né? Um monte de sangue inocente sendo derramado, sendo que o pecado estava na própria pessoa. E aí quem tinha mais condição financeira ainda achava que podia pecar mais ainda, porque tinha mais bicho ainda pra matar, né? Ai, ai. E aí o que Deus fala? Eu quero misericórdia, eu não quero esse sacrifício. Eu quero que você perdoe o seu irmão. Eu quero que você aceite essa ofensa, perdoa essa ofensa que te fizeram. Para com essa vingança, com esse orgulho, com esse ódio. Para com essas intrigas dentro da sua família. Para de ficar ofendendo, para de ficar causando, né, conflito, para de ser o chato, para de ficar sendo maldoso, invejoso, para de ficar cobiçando as coisas do outro, entendeu? Eu quero que vocês vivam em paz, em harmonia. É o perdão mútuo, porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, então eu tenho que perdoar o outro porque eu também sou imperfeita, eu preciso de perdão, entendeu? Então, isso que Deus quer. E não que a gente, no caso deles aqui nessa época, ficassem sacrificando animal e continuassem pecando dessa forma.
Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, quem precisa de salvação, gente? Quem tem pecado, quem é muito certinho, quem não tem problema, quem tá muito bem aí sem Deus, esse aí não precisa de Deus, né? Ele é muito prepotente, ele é muito cheio de si, então ele não precisa de Deus, tá? Vive sua vida aí sem Deus, trabalha igual um burro de carga, sofre aí suas dores sozinhas. Eu não, nossa, eu preciso de Deus todo dia, porque eu não dou conta dos meus problemas, eu não dou conta dos meus sofrimentos, das minhas saudades, das minhas coisas, então assim, eu preciso de Deus todo dia. E se você precisa também, então vamos alimentar de Deus, porque é a melhor coisa que a gente faz. Porque ele acalma o coração, e ele vai carregando, e ele vai dando sentido ao sofrimento, e ele vai elevando nosso espírito, e ele vai acalmando nossa alma. É bom demais. Jesus é viciante. Jesus é a paz que a gente sente, né? Estando com ele, tendo uma vida com ele, é maravilhoso demais. Não tem nada que se pague, né? Sempre que a gente nem merecia. Mas ele veio para isso. Aqui também, só para acrescentar, também tem duas curiosidades, que é bem legal. Eu não sei se vocês já ouviram falar que Jesus ganhou o apelido de ser beberrão e comilão, né? Porque uma das tradições dele é sempre sentar à mesa e comer. E Jesus comia e bebia mesmo com as pessoas, entendeu? Ele sempre via a mesa, né, as refeições como uma oportunidade de estar com as pessoas. Por isso que as refeições são sagradas, né, na cultura judaica e até na cultura cristã, né? É absurdamente importante almoçar junto, sentar à mesa, né, pôr a mesa, estar em família na mesa. É na mesa que acontecem as maiores reuniões familiares ali, o entrosamento familiar, né, as conversas assim entre pais, filhos, ali é ali que você enturma, é ali que você junta a família. Então é uma tradição linda, linda e cheia de significado, né? E que Jesus tenta sempre trazer à mesa, né? É lindo, a mesa para Deus tem muito valor. E ele comia e bebia. Então, Jesus não era um bêbado que ia sair despencando na rua, mas por isso que muitas vezes a gente fala até que beber não é pecado, né, gente? Né? Assim, a bebida não é vista como pecado na Bíblia. Jesus tomava vinho, Jesus ia a casamentos, ele era uma pessoa normal, só que ele era uma pessoa totalmente social, né? Ele não ia beber vinho até cair e ficar brigando com os outros, ele não ia ficar dando vexame, ele não ia ficar causando confusão, entendeu? Mas o pecado não tá na bebida, o pecado tá nos excessos, né? O pecado tá na falta de controle, quando isso começa a virar um problema na sua vida. Né, quando o álcool começa a te dominar, e não quando você domina o álcool, né, ou você só toma por um simples prazer, né, tem vários vinhos deliciosos, eu adoro cerveja também, então você experimentar várias cervejas ali que sejam gostosas, mas desde que isso não me faça mal, não prejudique a minha família, né, e nem a mim, não fique profanando o templo de Deus que é sagrado. E Jesus até tem também outro ditado, né, que padre come demais, porque padre também adora isso aqui, aproveita também para sentar sempre à mesa, comer, porque Jesus fazia muito isso. Gente, na verdade é cultura cristã, né? Passou a ser da cultura cristã porque Jesus instituiu isso. Porque antes as mulheres não podiam nem sentar à mesa, tinha isso. As mulheres eram vistas como nada, e aí Jesus passa a incluí-las na mesa. É bem interessante. Versículo 14. Jejum. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram. João aqui, no caso, é o João Batista, tá? Porque eram os discípulos que já seguiam João aqui no início do Evangelho. O João Batista, primo de Jesus. Dirigindo-se a ele, perguntaram. Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu. Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos. E assim, tanto um quanto o outro se conservam.
Então, olha aqui, ó. Aí, outra indignação que o pessoal ficou. Porque aí chega Jesus, ele tá anunciando o reino, ele tá ali falando um monte de coisa boa, né? Mas o João Batista pregava, arrependei-vos e crede no evangelho, fazei sacrifício. E Jesus está falando aqui da misericórdia. Não falou mais tanto do sacrifício, né? Falou que eu quero misericórdia e não sacrifício. Só que o sacrifício que Jesus estava falando era mais desse, eu acredito que era mais desse do animal, né? Assim, vou pesquisar. Mas o jejum é uma prática muito, 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 muito boa. Só que nesse caso aqui, ele está se referindo a ele mesmo. Como ele estava lá, como era a vida pública dele, ele só ia passar 3 anos, então ele estava preparando os discípulos dele para pregar o evangelho. Então era um tempo que os discípulos tinham que aproveitar para estar com ele, para poder sugar o máximo que pudesse ali de Jesus, para estar o tempo mais próximo dele ali que pudesse. Por quê? Porque Jesus ia morrer, o esposo ia ser tirado. Jesus é considerado o esposo da nossa alma. Mesmo sendo homem, né, a alma é feminina, então o homem também tem alma feminina. A alma é feminina, então o esposo da alma é Jesus, né? Então, Jesus ia morrer, então era a época de aproveitar que Jesus estava aqui na terra e curtir ele e aproveitar o máximo que pudesse. Então, por isso que não era hora de jejuar. Mas dias virão em que Jesus ia morrer. E aí, depois da morte de Jesus, sim, é para fazer jejum. Porque o jejum mata a carne e fortalece o espírito. Caso, assim, coisas mais fortes, assim, você precisa fazer jejum com propósito, é muito bom. É muito, muito, muito bom. Tem vários relatos, vários testemunhos, né? Na internet é cheio de vídeo falando de jejum, porque ele é super poderoso mesmo para fortalecer o espírito. Né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, você mata o corpo e fortalece o espírito. Seu espírito fica mais forte que a sua carne. Então, você consegue resistir mais às tentações. Você fica mais dócil à voz de Deus. Você consegue ouvir melhor a Deus. Né? Você consegue ter mais discernimento. Por quê? O que são os frutos do espírito? Discernimento, entendimento, sabedoria, fortaleza, temperança. Então, você vai ficando uma pessoa muito virtuosa. Por quê? Porque seu espírito está forte. Entendeu? Você vai se enchendo de Deus, então seu espírito vai estar muito forte. Você vai dar conta de um monte de coisa. Entendeu? Então, por isso que ele falou para não jejuar ali, nesse momento, né? Mas que depois que ele fosse tirado, era para jejuar, sim. E depois ele explica, né? Que ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte e o rasgão ficaria pior. E nem põe vinho velho em odres novos. Frascos novos para vidas novas, né? Então, quando Jesus vai transformar a gente, ele costuma quebrar a gente por inteiro para refazer, para fazer todas as coisas novas. Ele não é de ficar colocando remendo, coisas novas em quem tá velho. Tanto que ele fala para Nicodemos aqui numa época, né, num trecho, que precisa renascer. Você precisa nascer de novo, nascer em Cristo. Mudar todas as suas crenças. Crer no evangelho, interiorizar essa palavra dele, se transformar, ser todo novo, porque quem é de Cristo é todo novo. Cristo é o único que consegue modificar o nosso caráter. Ninguém muda. Eu não sei se você conhece qualquer pessoa. Ninguém vai mudar. Mas com Cristo, o Espírito Santo é o único que consegue transformar o nosso caráter, que consegue fazer mudanças dentro de nós, né? Então, quem está em Cristo, quem renasceu em Cristo, é uma pessoa nova. Ela tem que renascer, colocar tudo novo. Esqueci de comentar aqui, mas tem outra parte aqui que é bem legal, né? Que fala, podem os amigos do esposo estar triste enquanto o esposo está com eles? Gente, quem está com Jesus é uma alegria danada. A alegria está no coração de quem conhece Jesus. Por quê? Tem gente que pode ter tudo, gente, mas se não tiver Jesus é uma pessoa triste, depressiva, chata, sem graça, entendeu? Porque quem tá com Jesus, mesmo sendo pobre, mesmo sendo marginalizado, mesmo estando com a vida tudo indo de mal a pior, é uma alegria só. Por quê? Porque se sente amado por Deus. Deus entra no coração dessa pessoa e faz essa pessoa ser feliz. O Espírito Santo tá ali dentro, entendeu? A gente tem um vazio no nosso coração que ele é do tamanho de Deus. Então, quem não tem Deus tem esse vazio, sabe? É como se fosse, tipo, o nosso coração. A gente recebe o amor do nosso pai, o amor da nossa mãe, mas assim, vai ficar cheio só até mais ou menos aqui, ó.
Mesmo seu pai, mesmo sua mãe sendo muito amoroso. E se seu pai e sua mãe não foi muito amoroso, seu coração é mais vazio ainda. E aí, esse espaço restante do coração aqui pra gente encher é só Deus, só o Espírito Santo, só Ele. Por isso que você vai ver várias pessoas aí que têm a vida destruída, mas é uma alegria só. Por quê? Porque é pobre, né? E é uma pobreza. Quanto mais pobre a gente é, mais Jesus vai enchendo o nosso coração, entendeu? Então é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela é independente das coisas externas, né? E o Espírito Santo faz isso. Então, quem está com Jesus tem alegria. É uma pessoa alegre. Até o padre Jonas Abib, né, o Monsenhor Jonas Abib, lá da Canção Nova, fala que a marca do cristão é a alegria. Por quê? Porque ele tem a confiança no céu. Ele sabe que as coisas aqui da terra são terrenas, né? São passageiras. Ele usufrui das coisas aqui da terra, mas o olhar dele está sempre no céu. Ele está sempre cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem alegria, mesmo no sofrimento. É lindo isso. A cura de 2 mulheres. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Gente, tem hora que eu tô tentando falar para quem nunca leu a Bíblia mesmo, tá? Sinagoga é o que eram as igrejas dos judeus, né? Não tinha igreja igual a nossa, assim, né? Eram as sinagogas judaicas, né? Nós estamos lá em Israel, isso aqui é lá no povo judeu. Então, o chefe da sinagoga prostrou-se, ou era um fariseu, ou era um saduceu, alguma coisa assim, tá? Prostrou-se diante dele, ele disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe as mãos e ela viverá. Ou seja, ele estava bem desesperado, né? Tipo assim, a filha dele estava... Aqui nesse evangelho de Mateus, ele fala que ela já tinha morrido. Mas vem, impõe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, que é o chefe que chamou Jesus, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído da multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou por toda a região. Então, vamos entender aqui a situação. Jesus, na sua missão apostólica, né, ali, aquela multidão seguindo ele e tal, ele pregando para aquele tanto de gente, me chega um chefe da sinagoga, que era da turma que estava tramando contra Jesus, né, dos fariseus, dos saduceus ali, né, só que com uma diferença, uma grande diferença, a filha dele estava morrendo. Aqui no Evangelho de Mateus, já fala que ela acaba de morrer. Mas no Evangelho de Marcos e Lucas fala que ela estava muito doente para morrer. Ou seja, estava nas últimas mesmo, né? Assim, a menina estava muito doente. Então, esse chefe aqui, ele já estava com o coração bem quebrantado, né? Porque eu não sei se vocês já passaram por uma experiência de morte, assim, gente, é desesperador, né? Assim, então, nossa, se o seu coração não amolece numa hora dessa, porque realmente o coração é muito duro. Mas ele estava ali com esse coração quebrantado, procurando uma solução, né? Querendo que a filha dele vivesse. Então, ele foi atrás de Jesus, mesmo sendo da turma que era contra ele, né? Ele teve que ter a humildade ali, né? Eu quero que minha filha viva. Se me falar que é esse aqui, então, mesmo que os meus amigos estejam contra ele, eu vou lá, porque eu quero que salve a minha filha, né? Eu amo tanto a minha filha e ele tá fazendo tantos milagres, eu vou nele. Então, ele foi lá, pediu para Jesus e confiou. Falou, eu sei que se você pôr as mãos nela, ela vai viver. Então, por favor, vem comigo, põe as mãos na minha filha, porque ele tá crendo nisso, né? Ele creu. Um dos principais fatores para Deus realizar um milagre na nossa vida, na vida de quem quer que seja, é crer, né? A gente tem que confiar mesmo. E aí, Jesus foi levantando para poder seguir, porque viu, né? Assim, imagina
uma pessoa que não gosta de você se humilha na sua frente, pede ajuda, você não vai? Jesus, todo amoroso, foi. Só que no caminho, essa multidão ali, né, tentando encostar Jesus, tentando tocar nele, né, tentando andar com ele, Jesus notou que uma pessoa tocou ele diferente. Olha pra você ver. Tem orações e tem pessoas que tocam o Senhor, né? Tem corações que ele sente. E aí, ele andando no meio daquela multidão, ele sentiu que alguém tocou ele diferente. Alguém tava diferente. E aí, eles começaram a procurar, né? Quem que era. E descobriram que era essa mulher, né? Assim, ela acabou se contando que foi ela que tinha tocado. Porque ela estava com tanta fé que se encostasse na orla de Jesus, era só encostar no manto. Porque, como ela estava com fluxo de sangue, na cultura judaica, a mulher que estava nos dias de fluxo, né? Elas eram consideradas impuras. Então, elas tinham que ficar isoladas dos seus maridos, isoladas das pessoas, entendeu? Porque como ela estava sangrando, então, né, a menstruação vem irregular, né, todo mês. Então, eles têm um ritual na lei judaica para purificação da menstruação, né? E aí, essa mulher a menstruação dela nunca passava, né? Então, ela estava há 12 anos nesse processo de se achar impura, né, de não poder conviver com as pessoas, de não poder estar com os filhos, de não poder estar com a família, de não poder estar no meio, né, de ser considerada uma sujeira, né, um lixo, porque ela estava sangrando há 12 anos. Então, nossa, coitada dessa mulher, nossa, que dó, pensa, gente, 12 anos sangrando e sem ter contato com ninguém. E aí ela não queria incomodar Jesus, porque ela nem poderia estar ali nesse lugar. Ela nem poderia estar no meio dessa multidão, né? Ela era considerada tipo um leproso, né? Você não pode estar aqui nesse meio. Então, na cabeça dela, o que ela pensava? Se eu encostar pelo menos na roupa dele, ele me cura, porque esse homem é poderoso. E aí ela foi, creu tanto, e foi ali vencendo as barreiras, né? E dando seu jeito, e tentando encontrar Jesus ali. Ela se esforçou e conseguiu encostar na orla mesmo, do manto de Jesus. E ficou curada. E dali saiu uma energia tão forte de Jesus que Jesus sentiu tocado. Ele viu que alguém tocou diferente, que alguém estava com essa fé diferente ali do lado dele, né? Então, que Deus nos abençoe, né? A ter um coração com tanta fé e dessa forma, né? Que toque Jesus, né? Pra gente receber toda essa graça, né? Assim, porque Jesus se comove, ele se toca com quem confia demais nele. Então, ó, tem confiança, minha filha. Tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chega na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, os tocadores de flauta, então já estava tendo quase que um velório lá, né? Porque a filha do chefe da sinagoga estava tão mal que já estava praticamente tendo um velório. Então, viu os tocadores de flauta, uma multidão alvoroçada. Jesus chegou, falou: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Uma das coisas da pessoa humilde é aguentar a zombaria. E olha pra você ver Jesus, né? O quanto ele foi zombado, né? Eu sou uma que, nossa, eu sou muito tímida. E é uma das coisas que eu venho aprendendo com Jesus, assim, a aprender a aguentar as zoeiras, né? As zombarias, assim, as críticas. Porque quem não tem o Espírito Santo, quem não crê no Senhor, quem não crê em Deus, né? Zomba muito as pessoas que têm fé. E Jesus, né, passou ali e falou: não, ela não tá morta, ela só dorme. E ali todo mundo criticando Jesus. Então, a passagem de Jesus aqui na Terra, ao mesmo tempo que ele fez muitos milagres, né, ele foi muito amado por muitas pessoas, foi seguido por muitas pessoas, também foi muito humilhante, né, assim, foi muito difícil também, porque era uma galera, né, assim, era muita gente que não tem fé, que é até hoje, né? A maioria, eu acho que a grande maioria não tem fé, não acredita nos milagres. Fala assim: eu creio em Deus, mas não acredita em pecado, não acredita no céu, não acredita em ressurreição, não acredita na igreja, né? Não quer seguir as coisas de Deus, só fala que tem fé, mas não sabe nem o nome do seu próprio Deus, né? Então, que fé que é essa, né? Mas é isso, e
Então, olha, tendo saído da multidão, entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Então, os burburinhos foram demais, né? Porque viram que a menina realmente estava praticamente morta, né? Ela morreu e Jesus passou e falou: não, ela não tá morta, ela só dorme. E ele ressuscitou a menina, né? Acho que é um dos primeiros milagres de ressurreição. Não é que é ressurreição, né? Porque a ressurreição é diferente de trazer à vida de volta uma pessoa que morreu, né? Que a ressurreição, depois a gente vai entender sobre a de Cristo. Mas trazer uma pessoa de volta à vida, uma pessoa que era dada como morta, né? Então, Deus tem esse poder para curar. Vamos continuar. Versículo 27. Cegos veem, mudos falam. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhe nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: Vede que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é bem interessante se a gente começar a olhar ele não só pelo simples fato da cura, não olhar só como se fosse um cego que voltou a ver. Muito aqui também quer dizer sobre algo mais espiritual. Uma das táticas do demônio, como se diz, né? A maior delas, na verdade, é que a gente fique afastado do entendimento do que Jesus fez por nós, da gente entender sobre a salvação, entender sobre Jesus e conhecer sobre Jesus. Por quê? Mantendo a gente afastado de Jesus, ele consegue ter um domínio muito maior e fazer a festa que ele quiser, né? E mantendo o pecado, né? Fazer as coisas acabar com a gente, porque o demônio vem sempre para matar, roubar e destruir, né? Então, ele quer manter as pessoas na cegueira. Quanto menos fé, quanto menos as pessoas souberem de Jesus, quanto menos as pessoas souberem do céu, quanto menos as pessoas souberem de salvação, quanto menos as pessoas entenderem o propósito do sofrimento, quanto menos elas souberem da verdade, mais cegas elas são. E mais fácil para o demônio, muito mais fácil. Porque ele aprisiona a pessoa no pecado e aprisiona a pessoa na cegueira e vai levando a pessoa daquele jeito ali. E ela tá achando que tá fazendo o máximo, né? Porque aí aqui a gente vê a contradição, olha. 2 cegos, né, aproximam de Jesus e pedem para ser curados. Mas os fariseus veem esse milagre, que os fariseus aqui é o que a gente mais tem como representação de hipócrita, né? De pessoas que são cegas para o reino de Deus, são cegas para as coisas do Espírito, para as coisas da fé. Por quê? Elas são tão orgulhosas, são tão presas nelas mesmas, que elas não conseguem acreditar nas coisas simples de Deus, que são espirituais, né? E não conseguem entender esse milagre da salvação, não conseguem entender Jesus, não conseguem receber essa luz do Espírito Santo para poder viver a sua verdade. E aí aqui a gente tem essa contradição dos cegos, que são cegos de verdade, mas querem ver, e dos fariseus, que mesmo vendo, não veem, são cegos, porque não conseguem ver Jesus, não conseguem entender os milagres dele, os propósitos e essa questão do Espírito Santo, das curas, das mensagens que Jesus anuncia sobre o reino de Deus. Ainda ficam falando aqui, ó, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Pessoa que tem inveja, né, gente, é bem complicadinho, porque além de não admitir o bem que você fez, ainda fala mal de você e coloca o bom que você fez como se fosse algo ruim, né? Então, além de ainda falar mal de Jesus, ainda não quer reconhecer que é do reino de Deus e ainda acusa de que é do príncipe dos demônios. Né? Um dos principais pontos para a gente identificar uma inveja é essa, né? Quando você vê um ato muito bom e a pessoa ainda tá ali falando mal e ainda
acrescentando mais mentiras, né? Assim, mentindo a respeito da pessoa para poder denegrir a imagem dela. Complicadinho, né? Esses são os fariseus. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a vossa messe. Quem lembra da gente rezar isso na missa, né, gente? Você vê, é um trecho tirado do Evangelho, né? Jesus já está pedindo isso desde o tempo dele, que a messe realmente é muito grande, as pessoas têm sede de Deus, mas são poucos os evangelistas, são poucas as pessoas que sabem sobre Jesus, que sabem pregar o Evangelho, né? Ou que sabem realmente das coisas de Deus para poder passar na frente, né? E não só isso, mas servir também e se deixar ser usado por Deus, né? Porque às vezes tem muita gente que quer ajudar, mas na hora que Deus te pede para que seja algo seu, né? Muita gente tem a tendência a negar quando Deus quer usar da gente. Por exemplo, né? Um sofrimento. Eu lembro quando eu perdi minha mãe, eu tava sofrendo muito, eu não tinha entendido, né? Eu ainda não conheci Jesus. Mas eu lembro que me falaram assim: Luana, calma, a sua história ainda vai virar um testemunho. E dentro de mim eu pensava assim: que mané testemunho, eu quero minha mãe de volta, não quero dar testemunho de ninguém não, eu quero minha vida do jeitinho que ela tava. Tem vezes que Deus resolve usar da gente que é muito doído, né? Mas é muito gratificante depois, né? Porque realmente a nossa história vira testemunho. E eu lembro que eu não queria, né? Eu falava: gente, mas pra quê? Não tô nem aí, não quero ser usado por Deus de jeito nenhum. Não, eu nem sabia isso sobre ser usado ou deixar de ser usado. Mas se deu o chamado de Deus. Ai, acho melhor eu nem falar nisso, não. Depois a gente corta essa parte. Né? Deixar que Deus use da gente para transformar num testemunho pra gente, pra nossa vida ser um evangelho. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é pra mim, né, Deus? Ó, vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. As pessoas carecem de referência, né? Assim, hoje em dia, quais são as maiores referências que nós temos, né? São os nossos pais. Mesmo quem acha que não nós somos 50% papai, 50% mamãe, né? A gente tem as nossas influências, as nossas coisas, mas muito do que nós somos é dos nossos pais, né? Eles são nossas maiores referências. Só que nossos pais não tiveram as mesmas oportunidades que a gente tem hoje. Então, eles têm as crenças deles, eles têm os sofrimentos deles, né? Eles carregam muitas coisas. E, por exemplo, tem muita gente que tem um pai ruim, né? Que ele não foi uma boa referência, então, ou uma mãe também que é ausente, então a pessoa fica carente de referência feminina. Sabe? É isso, acho que a gente tá faltando mais pessoas que realmente queiram ser íntegras, né? Queiram trabalhar para o reino de Deus, ser fiel a Deus, né? Seguir andar na graça do Senhor, seguir os mandamentos, né? Tentar ser o melhor que pode para ser uma referência, que não é fácil, né? Mas acho que é isso, as pessoas estão carentes mesmo de referência e de pastores, de pessoas que levem o evangelho, que se deixam ser usadas, né? Que se permitam que Deus use da vida delas e transformem todos os sofrimentos, né? Todos os propósitos em testemunhos, em palavra do Senhor, né? Em anúncio do evangelho mesmo. Pra gente entender sobre isso, sobre trabalhar para Deus, sobre servir a Deus, que a messe é grande, os operários são poucos, né? A gente tem Deus ainda tem muita alma que Ele quer salvar, e muita alma que podia ser liberta, muita alma que podia viver melhor, mas são poucas as pessoas que pregam o Evangelho.
de verdade, um autêntico evangelho, né? Assistindo, conhece Jesus, né? Então, vamos ser operário da messe, gente. Vamos trabalhar para Jesus, né? Porque nada do que a gente faça vai ser suficiente para pagar o dom da vida que ele deu pra gente, né? Eu acho que até esses dias no nosso grupo de estudo bíblico estava sendo falado sobre o dízimo. E o dízimo, muita gente acha que é para sustentar a igreja, é para sustentar, né? Lógico, tem que pagar as contas da igreja e tudo. Mas o dízimo é muito mais uma parte do que você devolve para Deus. Porque tudo do que a gente tem foi Deus que deu. Mesmo que o trabalho tenha sido nosso, teoricamente, quem deu força, quem deu saúde, quem deu sabedoria, quem deu espaço, quem deu lugar, quem deu ciência, quem deu nossos braços, nosso corpo, quem nos dá energia é o Senhor. Então, o dízimo, a nossa devolução, o nosso trabalho, nada mais é do que devolver para Deus o que já era de Deus, né? O que Ele deu pra gente. Então, vamos tentar, né, gente? Vamos fazer o possível para poder devolver para o nosso Senhor, assim, pra gente ser mais grato com Ele, né? Senhor, você me deu, eu tô te devolvendo, e eu te devolvo em forma de serviço, te devolvo em forma da minha vida, eu te devolvo no meu coração, eu te devolvo permitindo que o Senhor use da minha vida, né? Permitindo que o Senhor trabalhe dentro de mim, né? Que eu seja quem o Senhor quer que eu seja, né? Para levar o Evangelho. E Jesus, Ele quer usar de todo mundo. Se você tá ouvindo o chamado de Jesus, se você tá sentindo essa sede dele, é porque Ele tá te chamando. E Ele quer corresponder, né? E nós temos também que corresponder com Ele para ser esses operários da messe, né? Contribuir com o plano de Deus. Seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja em qualquer lugar que a gente for, né? Para ser um servo, um operário, um amigo do Senhor. Então é isso. Vou ficar por aqui. Depois eu gravo o capítulo 10, tá? Beijos. Até mais.